Existe um tipo de dívida que não se paga com dinheiro, não se paga com palavras e, às vezes, leva uma vida inteira para ser quitada. Em 1798, um menino de mãos pequenas demais para o castigo que o esperava, cometeu o crime mais cruel que alguém poderia cometer naquela época. Ele tocou em um pedaço de pão velho, um pão velho, e por isso, um homem poderoso, orgulhoso, prepotente que se sentia superior a todos, esse homem ordenou que cortassem as mãos do menino. Mas o que ninguém esperava é que uma mulher invisível aos olhos do mundo guardava dentro dela uma coragem que mudaria tudo. O que ela fez naquela noite foi tão ousado, tão impossível, que até hoje é difícil acreditar que realmente aconteceu. Esta é a história real de como um pedaço de pão se transformou na maior lição de gratidão que você vai ouvir. E eu te garanto, você nunca mais vai olhar para a comida da mesma forma. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu décadas depois vai te arrepiar. Há histórias que não se contentam em ser apenas histórias. Elas batem na porta da consciência, mexem na memória da gente, puxam lembranças que estavam escondidas e fazem o coração acelerar, mesmo que você esteja sentado na segurança da própria casa. Esta aqui é uma delas. Porque fala de fome, e fome nunca foi só sobre comida. Fala de medo, e medo nunca foi só sobre ameaça. Fala de coragem, e coragem nunca foi só sobre enfrentar alguém, mas sobre enfrentar o próprio destino. Há quem acredite que já viu injustiça suficiente nesta vida, até ouvir relatos como o que aconteceu em 1798, quando um menino pequeno demais para o mundo ousou tocar no que não era dele, um pedaço de pão velho, e isso, naquela época, era erro que custava caro demais. Só que o mais curioso dessa história é que, no início, ninguém percebeu que ela estava começando. Ninguém viu o momento exato em que o destino decidiu brincar com os fios da vida daquele menino. Porque histórias emocionantes não começam quando a gente acha, elas começam quando querem. E a dele começou na escuridão úmida da senzala, no silêncio que só existe onde a voz não tem vez, e na fome que perfura e machuca mais do que qualquer castigo. Antes de tudo acontecer, aquele menino já era invisível. Caminhava como uma sombra, ocupando pouquíssimo espaço, como se o mundo tivesse esquecido que ele existia. O corpo era magro demais, os olhos fundos demais, e o jeito tímido demais para incomodar. Mesmo assim, todos os dias levantava para trabalhar junto dos outros, tentando sobreviver entre o calor da terra seca e o frio das noites que chegavam cedo. A senzala estava passando por dias que pareciam esticar a alma. A farinha rareava, a água tinha gosto de poeira, e o feijão, quando vinha, era mais lembrança do que alimento. Para muitos, aquilo já era rotina, mas para o menino, que tinha menos carne no corpo do que um galho ressecado, cada dia sem comida era como carregar um fardo invisível nas costas. A fome dói em todo mundo, mas em criança dói de um jeito diferente, mais profundo, mais desesperado. Ele tentava dormir para esquecer a dor no estômago, mas a fome é insistente. Ela cutuca, chama, provoca e não deixa ninguém ter paz. A fazenda inteira estava mergulhada em um período sombrio, como se o coronel tivesse despertado com vontade de punir o mundo por algo que só ele sabia. Os castigos se multiplicavam por motivos ridículos. Um suor que pingou no lugar errado, um passo atrasado, um olhar mal interpretado. Era como se ele tivesse prazer em controlar até o ar que as pessoas respiravam. E enquanto isso, a comida diminuía. Não porque não havia, mas porque ela seguia outro caminho. Muitos sabiam, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Parte da comida era desviada para festas na capital, para presentes, para manter amizades que garantiam ao coronel prestígio e aparência de grandeza. Enquanto isso, na senzala, gente passava fome de verdade.
gente acordava com o estômago ardendo, gente desmaiava no meio do trabalho. E quando alguém reclamava, vinha o castigo, porque reclamar de fome era o mesmo que questionar a autoridade do coronel. E questionar era imperdoável. Naquela noite, o menino tentou dormir de barriga vazia pela terceira vez seguida. Deitou no chão batido, fechou os olhos, mas não encontrou descanso. A fome ardia como brasas acesas dentro dele, e quando o cheiro distante de pão velho chegou ao seu nariz, fraco, quase imperceptível, pareceu um chamado divino. Ele abriu os olhos devagar, olhou ao redor para ter certeza de que todos dormiam e se levantou. O chão estava frio sob seus pés, e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. O corredor até a cozinha parecia interminável. A madeira rangia sob seu peso leve, e cada passo era um pedido desesperado para que nada desse errado. Quando chegou à porta, respirou fundo e entrou. A cozinha estava mergulhada em meia luz, iluminada apenas pelo resto da lua que atravessava a janela. E ali, sobre a mesa, ele viu o pedaço de pão. Pequeno, duro, esquecido por alguém que tinha o privilégio de desperdiçar. Para ele, porém, era como se brilhasse. Suas mãos tremeram quando se aproximou. Ele tocou o pão com cuidado, quase com carinho, e o levantou devagar, sentindo o cheiro fraco que para ele era quase um banquete. Por um segundo, um único segundo, sentiu que ia ficar tudo bem. Mas a vida raramente é piedosa com quem tem tão pouco. A cozinheira apareceu na porta num instante tão preciso que parecia escrito pelo destino. Ela abriu os olhos, chocada como se estivesse vendo um crime terrível, e para ela, talvez fosse, porque naquela busca de poder, ela encontrou uma oportunidade de se mostrar útil. Gritou, e o som cortou o ar como um trovão. O menino se assustou, deixou o pão cair, e antes que pudesse se explicar, ela o agarrou pelo braço com força, chamou-o de ladrão. Disse que ele havia invadido a cozinha, feito bagunça, quebrado regras. Exagerou tudo, pintou o menino como um problema, porque assim justificava sua própria existência diante do coronel. O feitor foi chamado, e quando chegou, ouviu a história da cozinheira como se fosse verdade absoluta. Não perguntou, não duvidou, não pensou. Apenas viu a chance de agradar o patrão. Ladrãozinho, repetiu ele, segurando o menino pelo braço e arrastando-o pelo corredor até o salão principal. O menino mal conseguia respirar de tanto medo. Era como se estivesse sendo levado para a morte. E, de certa forma, era. Quando chegou diante do coronel, o ambiente pareceu encolher. O homem estava sentado em sua cadeira grande, feita de madeira escura, com um olhar frio e calculado. Ele ouviu o relato com calma, mexendo os dedos como quem já sabe o que vai decidir. O menino tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. E então, sem levantar a voz, o coronel disse: "Vamos cortar as mãos dele." As palavras caíram como uma pedra no chão. O feitor arregalou os olhos. A cozinheira ficou pálida, e o menino sentiu o mundo girar. Aquilo não era apenas castigo, era crueldade pura, um espetáculo de poder. A senzala foi reunida. Todos tiveram que assistir. Homens, mulheres, crianças, todos colocados ali como testemunhas de algo que jamais deveria ser visto. O menino foi posicionado no centro, as mãos estendidas, e o silêncio se tornou tão pesado que até o ar parecia preso. As mulheres choravam baixinho. Os homens encaravam o chão, incapazes de olhar para o que estava prestes a acontecer. Até o feitor, que antes parecia tão confiante, engoliu seco. Havia algo de errado naquilo tudo. Algo que ultrapassava qualquer limite. Cortar as mãos de uma criança por um pedaço de pão velho. Era demais. Era cruel demais. Mas ninguém tinha coragem de dizer, ninguém tinha coragem de intervir, porque intervir significava colocar a própria vida em risco. E foi aí que surgiu ela.
Uma mulher mais velha, magra, silenciosa, alguém que a fazenda inteira ignorava. Porque gente que se move devagar costuma ser confundida com fraqueza. Mas ali, naquela hora, ela carregava uma força que ninguém imaginava. Ela deu alguns passos, se aproximou do menino e, quando o feitor virou o rosto por um instante, ela o puxou rapidamente e o arrastou para trás do paiol. Ninguém viu, ninguém imaginou, ninguém teve tempo de impedir. O menino tremia como folha ao vento. A mulher o escondeu entre sacas de milho e apoiou a mão em seu ombro, dizendo baixinho: "Fica quieto, o silêncio também é resistência." Lá fora, o coronel estava em fúria. Ordenou que procurassem em todos os cantos. Soltaram cães, ergueram tochas, vasculharam a propriedade inteira. Era uma caçada. E a cada latido, o menino pensava que seria encontrado. Mas a mulher mantinha a calma. Sabia que, se desesperasse, tudo acabaria ali. Os passos se aproximaram. Lanternas iluminaram o paiol por fora. A mulher fechou os olhos, respirou fundo e ficou completamente imóvel. O menino sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não fez som algum. Era como se a coragem dela tivesse emprestado a ele um pouco de força, e então a caçada se afastou. Foi nesse silêncio frágil que a mulher revelou o segredo. O pão não faltava por pobreza, faltava porque era desviado, porque era usado como moeda, porque a senzala passava fome para que o coronel mantivesse aparência de grandeza. E cortar a mão do menino era só um espetáculo. A mulher tomou uma decisão que ninguém naquela fazenda ousaria tomar. Levantou-se, respirou profundamente e caminhou em direção à casa grande, decidida a enfrentar o coronel. E é aqui que a história muda de tom. Porque enfrentar o destino é fácil, difícil é enfrentar o poder. A mulher caminhou em direção à casa grande com passos que não combinavam com o corpo frágil que carregava. Não havia tremor, não havia hesitação, apenas uma estranha firmeza que vinha de algum lugar tão antigo quanto as próprias cicatrizes nas mãos dela. A luz das tochas que os homens carregavam no terreiro iluminava o caminho dela de modo irregular, criando sombras que pareciam dançar atrás dos seus pés. Mas por dentro, ela estava imóvel, decidida. O salão da Casa Grande, que sempre foi território proibido para escravos sem permissão, parecia maior e mais ameaçador naquela noite. O coronel estava lá dentro, bebendo e reclamando, sem imaginar que alguém ousaria cruzar aquela porta por conta própria. Quando ela entrou, os homens presentes engasgaram com a própria respiração. O coronel, que estava sentado em sua cadeira favorita, virou lentamente o rosto na direção dela. Havia silêncio. A respiração dos convidados havia sumido. A expressão do coronel era de alguém que não sabia se ria pela ousadia ou se explodia em raiva. Mas ela não esperou pela reação dele. Ela caminhou até o centro da sala, com a cabeça erguida e disse, com a voz firme, sem tremor algum, a frase que mudaria o rumo daquela noite: "Se quiser cortar mãos, comece pelas que tiram a comida de quem tem fome." A sala inteira congelou. A frase caiu no chão como uma pedra pesada. O coronel ficou pálido de surpresa. A mulher estava acusando-o diretamente, na frente de todos, de desviar comida, de condenar a senzala à fome, de transformar castigos em espetáculo. Era algo impensável, arriscado, proibido. Mas foi exatamente aquela ousadia que quebrou a linha invisível que sustentava o reino do coronel. Ele não esperava por aquilo, ninguém esperava. Alguns convidados trocaram olhares tensos, outros engoliram seco. O coronel sentiu pela primeira vez que estava encurralado por uma pessoa que não tinha nada a perder. E esse tipo de pessoa é exatamente a mais perigosa. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. A mulher permaneceu ali, firme, mais forte do que qualquer muro daquela fazenda.
O coronel sabia que, se ordenasse a punição imediata dela diante de testemunhas, poderia desencadear um conflito que talvez ele não tivesse força para controlar. Ao mesmo tempo, não podia deixá-la sem punição. Aquela era a primeira vez que ele via sua autoridade ser arrancada de suas mãos por palavras. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, a sala ficou mergulhada em um silêncio tão denso que parecia um segundo tipo de ar. E por fim, o coronel apenas disse: "Acabou, cuidarei disso depois." Mas todos ali sabiam o que aquele depois significava. Ele havia perdido, não completamente, mas o suficiente para recuar, o suficiente para evitar que aquela noite terminasse com o sangue de um inocente. Foi assim que o menino foi poupado, não por bondade do coronel, mas porque uma mulher silenciosa decidiu que não teria medo. A fazenda viveu horas tensas depois daquela noite. Havia um clima estranho no ar, uma mistura de choque e cautela. As pessoas da Casa Grande evitavam comentar. Os escravos da senzala se entreolhavam, tentando entender o tamanho daquilo que tinham presenciado. A mulher, por sua vez, não disse uma palavra a ninguém. Não pediu desculpa, não explicou, não celebrou. Apenas voltou ao trabalho como se não tivesse enfrentado o homem mais poderoso da região algumas horas antes. Mas o coronel não esqueceu a humilhação. E, para não parecer fraco, decidiu resolver o assunto de outra maneira. Na manhã seguinte, ele ordenou que o menino fosse transferido para outra fazenda, longe daquela, longe do olhar protetor da mulher. Não teve coragem de punir a criança diante de todos depois do que aconteceu, mas ainda queria marcar território. A decisão caiu sobre o terreiro como notícia amarga. O feitor recebeu as instruções e começou os preparativos. O menino, confuso, não sabia se aquilo era uma punição ou uma chance de escapar. A mulher percebeu o que estava acontecendo e correu até ele. Ela se ajoelhou diante do menino no momento em que a carroça estava prestes a partir. Segurou seu rosto com as duas mãos e olhou profundamente nos olhos dele, como quem tenta guardar cada traço antes que o mundo mude tudo de novo. O menino tentava ser forte, mas o lábio inferior tremia. A mulher disse, baixinho, como um sussurro que o vento quase levou: "Às vezes, sobreviver é a maior forma de vitória." O menino não entendeu completamente, mas guardou cada sílaba. A carroça começou a se mover, levantando poeira do chão. Ele virou-se e viu a mulher ficando menor, até se transformar em um ponto distante. A sensação não era de abandono, era de despedida, de algo que não podia ser explicado, mas que tinha acontecido dentro do coração dele com força. A vida estava mudando novamente, e ele era apenas uma criança sendo carregada pelo destino. Os anos seguintes foram de adaptação. A nova fazenda tinha regras diferentes, pessoas diferentes e um ritmo que parecia bater em outra frequência. O menino cresceu, se acostumou a novos rostos, aprendeu novos trabalhos e aos poucos foi desenvolvendo uma habilidade peculiar com madeira. Era como se as mãos que quase perdeu tivessem encontrado um propósito. Ele passou a moldar madeira como quem molda memória. Fazia bancos, molduras, utensílios e às vezes entalhava pequenas figuras que ninguém entendia, mas que para ele significavam algo. Talvez significassem proteção, talvez gratidão, talvez lembrança. Foi um velho carpinteiro da fazenda que primeiro percebeu o talento dele. O homem era silencioso, de poucas palavras, mas via coisas que outros não viam. Um dia, enquanto observava o menino trabalhando, se aproximou e disse: "Você tem mão boa." Aquelas 3 palavras simples ecoaram dentro do menino como um trovão distante. Mão boa. As mesmas mãos que o coronel quis cortar. As mesmas mãos que tremeram segurando um pedaço de pão. As mesmas mãos que a mulher protegeu com a própria vida. O carpinteiro começou a ensiná-lo. Mostrou como segurar a ferramenta, como sentir a madeira,
como respeitar o material. Não era só técnica, era uma filosofia. Cada pedaço de madeira tinha uma história, dizia ele, e o trabalho de um bom marceneiro era descobrir qual era. O menino aprendeu rápido, mais do que rápido, aprendeu com paixão, como se cada movimento fosse uma forma de agradecer por ainda ter aquelas mãos. Com o passar dos anos, ele se tornou conhecido. As pessoas da região começaram a pedir peças feitas por ele. Um banco aqui, uma mesa ali, uma porta, uma janela. Ele trabalhava com dedicação que beirava o religioso. Cada entalhe era perfeito. Cada encaixe era preciso. E sempre, sempre, ele olhava para as próprias mãos antes de começar um trabalho novo, como quem agradece silenciosamente por elas ainda estarem ali. Mas por mais que o trabalho preenchesse seus dias, havia algo que nunca saiu do fundo do peito, a mulher que o salvara. O rosto dela voltava em sonhos, sempre iluminado por alguma luz suave. Às vezes, enquanto lixava uma peça, sua mente voltava à cena da despedida. Ele via novamente a carroça se afastando, a mulher ficando menor até desaparecer. Sempre que pensava nela, sentia um aperto no peito, como um corte que nunca cicatriza totalmente. Ele devia algo a ela, algo que não tinha forma ainda, mas que crescia silencioso dentro dele. Era uma dívida que não podia ser paga com dinheiro, nem com palavras. Era uma dívida de vida, e dívidas assim exigem algo mais profundo para serem quitadas. Foi então que, muitos anos depois, enquanto trabalhava em um banco de madeira, ouviu viajantes comentando sobre velhas fazendas que estavam ruindo. A região estava mudando. O tempo das fazendas como aquelas estava acabando. Pessoas indo embora, terras sendo abandonadas, histórias sendo esquecidas. E quando ele ouviu o nome da fazenda onde crescera, o coração dele bateu diferente. Aquele nome carregava dor, sim. Carregava trauma, medo, memórias que ele tentou enterrar, mas também carregava a única bondade genuína que ele conheceu na infância. A única pessoa que olhou para ele e viu um ser humano, não uma propriedade. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou deitado olhando para o teto, ouvindo os sons da madeira estalando com o frio. E no silêncio, sentiu o chamado. Não era nostalgia, não era curiosidade mórbida, era um dever, um peso que precisava ser colocado no lugar certo, uma dívida que precisava ser quitada. Ele se levantou no dia seguinte com uma decisão tomada. Pegou algumas ferramentas, alguns poucos objetos pessoais e colocou tudo em uma sacola de pano. Antes de sair, passou a mão pela bancada onde trabalhava todos os dias. Era como se estivesse agradecendo as ferramentas que salvaram sua alma. E então, sem contar a ninguém, começou a caminhar para o passado. A viagem não foi longa, mas parecia atravessar anos, não léguas. A estrada de terra vermelha, o cheiro de mato, os sons que ele não ouvia há tanto tempo. Tudo parecia carregado de lembranças que estavam adormecidas. Quando finalmente avistou a fachada da fazenda antiga, seu peito apertou. A casa grande estava menor do que lembrava. Os galpões pareciam cansados. As cercas estavam tortas. O terreiro já não tinha o movimento de antes. Era uma fazenda que carregava o peso da própria história, como um corpo velho que já não tem mais força, mas ainda insiste em ficar de pé. Ele entrou devagar, quase como quem entra em uma igreja antiga, com respeito, com cautela, com medo de acordar fantasmas que deveriam estar dormindo. As poucas pessoas que ainda viviam ali eram rostos envelhecidos por um tempo duro. Ele perguntou sobre a mulher. Alguns lembravam dela vagamente, outros não lembravam de nada. Até que uma senhora, de cabelos completamente brancos e rosto gentil, disse com tristeza na voz: "Ela se foi faz uns anos, quietinha, como sempre viveu." O mundo do homem ficou silencioso. Ele assentiu com a cabeça.
num gesto lento, como quem aceita uma notícia que já esperava, mas que ainda assim dói. A senhora, percebendo a emoção dele, apontou para uma pequena cabana perto de um riacho. Ela morava lá, disse. Ninguém mexeu desde então. Está tudo como ela deixou. Ele caminhou até a cabana com passos lentos, firmes, como quem se aproxima de um altar sagrado. O lugar era simples, feito de madeira antiga, com um teto que rangia a cada vento. Quando empurrou a porta, ela abriu com um som suave, quase um suspiro. O interior estava coberto de poeira, mas ainda havia traços dela ali. Um pano dobrado com cuidado, uma tigela de barro, um feixe de ervas secas pendurado na parede. O homem respirou fundo, sentiu lágrimas quentes ameaçarem cair, mas conteve. Ele estava ali para honrar, não para desabar. Caminhou até a mesa no centro da cabana, passou a mão sobre a superfície, retirando a camada fina de poeira. Ali, naquele espaço silencioso, sentiu a presença dela. Não como fantasma, mas como memória viva, pulsante. Tirou do bolso um pedaço de pão. Um pão simples, pequeno, sem beleza, mas simbólico. O mesmo tipo de pão que quase lhe custou as mãos quando era criança. O mesmo tipo de pão que iniciou toda aquela história. Colocou o pão sobre a mesa com delicadeza extrema, como quem deposita algo sagrado. E então disse, com a voz baixa, firme, carregada de anos que nunca foram esquecidos: o pão dele foi castigo, o meu é agradecimento. O silêncio da cabana pareceu responder, como se a própria madeira, as paredes, o ar antigo reconhecessem aquele gesto. O homem respirou devagar, sentindo o peso de décadas finalmente saindo de seus ombros. Era como se tivesse carregado uma mochila pesada por toda a vida e só agora pudesse deixá-la no chão. Ali, naquele gesto simples, um ciclo foi encerrado. Não com violência, não com vingança, não com ódio, mas com gratidão. Uma gratidão tão profunda que atravessou a vida dele inteira, desde a infância até aquele momento. Ele permaneceu diante da cabana por mais tempo do que ele mesmo percebeu. O vento soprava entre as árvores, fazendo as folhas dançarem. E por um instante, ele teve a sensação estranha de que a mulher ainda estava ali, observando-o com aquele olhar que misturava firmeza e carinho. Era como se o tempo estivesse segurando o momento, impedindo que ele simplesmente virasse as costas e fosse embora como se tudo fosse comum, como se aquela história fosse só mais uma lembrança guardada no fundo de uma gaveta. Mas não era. Aquela história tinha moldado quem ele se tornou, tinha definido o valor que ele dava à vida, à liberdade, à bondade. Ele caminhou até o pequeno riacho atrás da cabana, o mesmo onde ela costumava lavar roupas e conversar consigo mesma para espantar os pensamentos ruins. Sentou-se na beira da água e, pela primeira vez desde a infância, permitiu-se chorar. Não um choro desesperado, mas um choro calmo, daqueles que lavam por dentro, daqueles que não machucam, mas curam. Permitiu que as lembranças viessem uma a uma. O medo daquela noite, o cheiro do paiol, o som dos cães, o toque firme da mão dela segurando a sua, a voz baixa dizendo que o silêncio era resistência, a coragem dela entrando na casa grande, as palavras que mudaram tudo, e a despedida, aquela despedida que doeu mais do que qualquer castigo físico poderia doer. Era impossível esquecer a sensação de ser protegido, mesmo quando o mundo inteiro queria destruí-lo. De ter alguém que acreditou que sua vida valia mais do que um pedaço de pão, mais do que a autoridade de um homem cruel, mais do que as regras injustas daquele lugar. Depois de algum tempo, ele levantou-se e caminhou para o terreiro vazio. A fazenda não era mais a mesma, nem ele era. O passado parecia menor, menos assustador, como se o tempo tivesse lixado as bordas afiadas das memórias. Caminhou até o tronco antigo.
Aquele mesmo tronco onde tantas pessoas haviam sido marcadas, punidas, humilhadas. O tronco agora estava rachado, coberto de musgo, irreconhecível. Ele passou a mão pela madeira áspera, sentindo as ranhuras profundas deixadas por anos de sofrimento. Respirou fundo. Não havia revolta em seu peito, apenas um luto silencioso pelo que aquele lugar representara, e um alívio profundo por saber que ele havia escapado. Que suas mãos ainda estavam ali, que ele tinha vivido o suficiente para voltar e fechar aquele ciclo. Enquanto caminhava de volta, encontrou um senhor idoso sentado perto de um galpão. Era um dos poucos escravos que tinham sobrevivido aos piores anos da fazenda. O homem estreitou os olhos, tentando reconhecê-lo, e quando finalmente identificou os traços do menino que um dia fora arrastado para um castigo impossível, sorriu. Um sorriso que misturava incredulidade e ternura. "Eu achei que você não ia durar", disse ele num tom mais carinhoso do que parecia. Mas veja só, voltou como homem. Eles conversaram por um longo tempo. O idoso falou da mulher, de como ela havia envelhecido em silêncio, trabalhando até o último dia, sempre com aquele olhar que parecia enxergar o que os outros não viam. Contou que ela nunca se arrependeu do que fez, que nunca falou sobre aquilo abertamente, mas que às vezes sorria sozinha, como quem se lembra de algo bonito. Como quem sabe que fez a coisa certa, mesmo quando todos diziam que era loucura. E o homem ouviu cada palavra com o coração apertado, como se estivesse recebendo as últimas peças de um quebra-cabeça que levou anos para ser montado. Era reconfortante saber que ela viveu bem, que não foi punida, que continuou sendo aquela presença silenciosa, mas poderosa. E que talvez, só talvez, ela tenha pensado nele de vez em quando também. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de dourado e laranja, ele sentiu que era hora de ir. Não porque queria fugir dali, mas porque sabia que sua missão estava cumprida. Havia devolvido o que ela lhe dera sem pedir nada em troca. Uma segunda chance. Ao caminhar em direção ao portão da fazenda, sentiu o peso da vida ficando mais leve. Era como se deixasse ali, na terra antiga, tudo o que carregou de dor durante anos. E levasse consigo apenas aquilo que realmente importava: a gratidão, a lembrança, a lição. Antes de atravessar o portão, virou-se uma última vez. O lugar estava quieto, envolto por uma luz suave que dava a impressão de que o tempo o protegia, não mais o aprisionava. Ele sorriu, um sorriso pequeno, honesto, e murmurou para si mesmo algo que soava como promessa, que a história daquela mulher nunca seria esquecida, que a coragem dela não se perderia no tempo, e que ele continuaria vivendo de um jeito que honrasse o gesto que salvou sua vida. E assim, com passos firmes e uma alma finalmente em paz, ele seguiu pela estrada empoeirada. O sol estava se pondo atrás dele, criando uma sombra longa que parecia abraçar a estrada à frente, deixando para trás a dor que o moldou e levando consigo a força que o libertou. Essa história acabou, mas a sua não. Porque enquanto você ouviu essa história, uma pergunta deve ter passado pela sua cabeça. Talvez tenha passado mais de uma vez. Talvez esteja passando agora mesmo. Quem foi essa pessoa na sua vida? Quem te salvou quando você mais precisava? Quem enfrentou o impossível por você? Quem te deu uma segunda chance quando o mundo já tinha te condenado? Pode ter sido sua mãe segurando a barra quando ninguém mais acreditava. Pode ter sido um professor que viu potencial onde todos viam problema. Pode ter sido um amigo que te emprestou dinheiro quando você estava no fundo do poço. Pode ter sido um estranho que disse uma palavra no momento certo e mudou o rumo da sua vida. Pode ter sido alguém que nem está mais aqui, mas que deixou uma marca tão profunda que você ainda sente todos os dias. E a pergunta mais importante: você já devolveu o pão? Não estou falando de pagar com dinheiro.
Não estou falando de um presente caro ou de um gesto grandioso. Estou falando daquele reconhecimento profundo, daquele olhar nos olhos e dizer: eu sei o que você fez por mim. Eu lembro. E isso mudou tudo. Às vezes, a gente passa a vida inteira carregando uma dívida de gratidão sem saber como pagar, sem ter coragem de voltar, sem encontrar as palavras certas, achando que já passou tempo demais, achando que a pessoa nem se lembra mais, achando que não vai fazer diferença. Mas faz toda a diferença, porque todo mundo que já salvou alguém carrega isso em silêncio, sem esperar reconhecimento, sem cobrar. Mas quando esse reconhecimento vem, mesmo décadas depois, ele cura algo que nem sempre a gente sabe que estava machucado. O homem dessa história voltou décadas depois. Não era mais criança, não era mais escravo. Era um homem livre, com uma profissão, com dignidade. E ainda assim sentiu que precisava voltar. Porque algumas dívidas não prescrevem. Algumas dívidas crescem com o tempo. Não como peso, mas como propósito. Ele voltou e deixou um pedaço de pão sobre uma mesa. Um gesto simples. Tão simples que poderia parecer insignificante para quem está de fora. Mas para ele, aquele pão representava tudo. Representava o ciclo se fechando. Representava a criança assustada que ele foi dizendo obrigado ao homem que ele se tornou. Representava a vida dele inteira, resumida em um objeto pequeno e simbólico. O pão dele foi castigo. O dela foi coragem. E o dele, décadas depois, foi gratidão. Pensa nisso. Pensa em quem te salvou. E pensa no que você pode fazer, hoje mesmo, para devolver esse pão. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser grande. Às vezes, uma mensagem é suficiente. Às vezes, uma visita. Às vezes, simplesmente viver bem. Viver de um jeito que honre o sacrifício que alguém fez por você. Porque essa é a única forma de algumas dívidas serem pagas. Não com dinheiro, não com objetos, mas com memória, com reconhecimento. Com a certeza de que aquilo que foi feito não foi em vão. E sabe o que é mais bonito nessa história? É que aquela mulher provavelmente nunca soube que ele voltou. Ela já tinha partido quando ele chegou. Mas ele voltou mesmo assim. Porque a gratidão não precisa de testemunha. A gratidão não precisa de aplausos. A gratidão é algo que a gente faz para a própria alma encontrar paz. Ela salvou um menino de ter as mãos cortadas. E décadas depois, aquele menino, agora homem, voltou para dizer obrigado a uma memória. Para fechar um ciclo que estava aberto. Para transformar dor em propósito, castigo em gratidão, medo em coragem. E essa transformação é possível para todo mundo. Não importa o que você passou, não importa o que tentaram tirar de você, não importa quantas vezes você foi jogado no chão. Se você está vivo, se você está ouvindo isso agora, você sobreviveu. E sobreviver, como aquela mulher disse, às vezes é a maior forma de vitória. Mas sobreviver não é só continuar respirando. É transformar o que te machucou em algo que te fortalece. É pegar a dor e fazer dela propósito. É olhar para trás e perceber que você não chegou até aqui sozinho, que alguém segurou sua mão quando você ia cair. E que essa pessoa merece saber que não foi em vão. Se essa história mexeu com você, se te fez lembrar de alguém, se te fez sentir algo que você não esperava sentir, então ela precisa continuar viva. Não como um vídeo que você assistiu e esqueceu, mas como um lembrete, como um chamado, como uma missão. Deixa aqui nos comentários, se você quiser, quem foi a pessoa que mudou sua vida quando você mais precisava. Não precisa contar a história toda. Não precisa dar detalhes. Às vezes, só o nome já basta. Às vezes, só dizer obrigado já é suficiente, porque quando a gente coloca gratidão em palavras, quando a gente declara isso publicamente, algo muda, dentro da gente, e às vezes até fora. E se você quer continuar essa jornada comigo,
Se quer ouvir mais histórias que não são feitas para entreter, mas para transformar, então se inscreve no canal Correntes e Heranças. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Porque tem pessoas que assistem vídeo, outras que colecionam histórias, que mudam quem a gente é. Qual desses dois você quer ser? Alguém que consome conteúdo e esquece? Ou alguém que guarda histórias como quem guarda tesouros? Alguém que deixa as coisas passarem? Ou alguém que reconhece quando algo realmente importa? A escolha é sua. Sempre foi, sempre será. Eu te espero no próximo vídeo. E até lá, cuida bem das suas mãos. Elas têm mais valor do que você imagina. Porque com elas você pode construir, pode criar, pode abraçar, pode segurar alguém que está caindo, pode deixar um pedaço de pão sobre uma mesa e fechar um ciclo que estava aberto há décadas. As mãos daquele menino quase foram arrancadas por causa de fome, mas elas sobreviveram e se tornaram mãos que criavam beleza, que transformavam madeira em arte, que carregavam gratidão de um lugar para o outro, que fecharam um ciclo décadas depois. E as suas? O que suas mãos vão fazer hoje? A quem elas vão ajudar? Que ciclo elas vão fechar? Que dívida de gratidão elas vão quitar? Porque no fim, a vida não se mede pelo que a gente acumula, não se mede por conquistas ou posses. A vida se mede pelos ciclos que a gente fecha, pelas dívidas de gratidão que a gente quita, pelas pessoas que a gente salva e por como a gente honra quem nos salvou. O pão dele foi castigo, o meu é agradecimento. E o seu? Qual é o seu pão? E para quem você ainda precisa entregá-lo? Pensa nisso. E quando tiver a resposta, não espera décadas como ele esperou. Não espera a pessoa partir. Não espera o momento perfeito. Porque o momento perfeito é agora. Sempre foi. Sempre será. Obrigado por ter ficado até aqui e por ter ouvido essa história com o coração aberto. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Até o próximo vídeo.